Santos 2, Corinthians 2. Esse foi o clássico alvinegro na Vila Belmiro. Igualdade nas cores, igualdade no placar, os gols da partida, mas bola praticada, o Santos está devendo muito, iludiu muito o torcedor, né? Aquela vitória contra a Portuguesa. O Corinthians jogou na Vila Belmiro como joga em Itaquera. A Vila Belmiro virou casa de praia do corintiano. Tamanha a naturalidade que o Corinthians jogou contra o Santos, imprimiu futebol em cima do Santos. Então, da mesma forma que o corintiano sai pelo futebol praticado, não pelo resultado, né? Pelo que se desenrolou, mas sai fortalecido de mais um clássico, o torcedor santista pode sim ficar muito, mas muito preocupado pelo o não desenrolar, o não desenvolver do futebol da equipe do Santos, que a gente vê que é muito pobre, assim, pega times muito fracos, ainda dá uma sobrevida, começa a ir para clássicos, times mais organizados contra times mais fortes, o time entra em parafuso, não rende nem dentro de casa. Então, mas tudo isso também teve o domínio corintiano, a fragilidade santista, teve a arbitragem, mais uma vez, né? Uns dizem que foi preponderante, outros dizem que não, mas teve participação, efetiva ou não. Acho que cabe cada um, quem viu a partida, julgar se foi ou não preponderante pro final da partida, né? Pro 2-2, se teve ou não veemente participação da arbitragem. Mas eu acho que no mínimo a arbitragem atrapalha o espetáculo, sim. E uma coisa que eu gosto de salientar, que mediante a marcações confusas, deixar jogador se impor em cima da arbitragem, veja a arbitragem se impor com marcações precisas, com convicção. Eu falo agora, como aqui é um papo de torcedor para torcedor, eu falo, reclamação de arbitragem não é choro, não é mimimi. Porque uma das coisas que eu mais escuto aqui, no caso trazendo para eu, torcedor palmeirense, que o palmeirense ele reclama demais, todo mundo é prejudicado, não é só o palmeirense que reclama. O que não é verdade. Todo mundo que é prejudicado, ou no caso deixou de ser uma arbitragem imparcial para poder ser tendenciosa para um lado e para o outro, o torcedor vai questionar. Que nem, não precisa nem ir tão longe, no clássico Palmeiras 0, São Paulo 0, que o São Paulo não jogou bola, abdicou de querer um bom futebol, picou o jogo, e ainda teve a colaboração, sim, da arbitragem, da mesma Edna Alves, que não marcou um pênalti claro no Piquerez, pênalti do qual ela marcou pro Santos, né? Bem perto da risca, colocou um pé, calçou, pênalti pro Santos. O Palmeiras contra o São Paulo, tão confusa que ela não marca. Então, quando eu, no caso Palmeiras, questionei, eu ouvi de muitos corintianos, ouvi de são paulinos, o palmeirense é muito reclamão, muito chorão. Eu falei, calma, eu tô questionando porque eu fui ofendido. O time que eu torço foi ofendido. Mas quando o time que você torce for prejudicado, você vai questionar. E não dá outra. Essa foi a vez do corintiano reclamar. Com razão, sem razão. Bom, mas independente de quem tem a razão ou não, quando a arbitragem participa muito do jogo, e não faz só o árbitro ser árbitro, fazer a arbitragem ser isento e somente marcar o que se acontece no jogo, sem querer ter participação veemente na partida. Isso que estraga. E é isso que eu questiono. Muitas vezes em vídeos falando do Palmeiras, que o Palmeiras foi prejudicado. Muitas vezes o prejudicado é isso. A arbitragem deixa de ser uma coisa legítima, idônea, e no caso até imparcial, se torna-se parcial e tendenciosa. Sabemos para quem também, né? Uma vontade maior, um desejo de alguém maior, né? Que fica longe do que a gente está aqui embaixo, mesmo. Muitas vezes a gente não sabe o que se passa nos bastidores lá em cima. Mas falando da arbitragem, o que podemos mais uma vez falar da dona Edna Alves, que muita gente vai falar, pode rotular como machismo ou não, mas coincidentemente
mais uma marcação, mais uma arbitragem confusa. Uma coisa que eu percebo dela é que ela deixa muito bolinho se criar em cima dela e ela se perde. Ela não tem tamanho, mas ela quer se impor na voz grossa, na cara feia, ela fecha a cara, dá amarelo, sai daqui, não sei o quê. Mas no que ela tem que ser, que é árbitra, ela peca, ela deixa a desejar. E como eu já citei em outros vídeos, isso independe do sexo da pessoa, se é homem, se é mulher, feminino, masculino. Não é competência. E a competência dela, que eu já vi maior em outros tempos, do Palmeiras e São Paulo, Corinthians e Santos, vejo que ela vai se definhando porque ela deixa ser facilmente manipulada pela vontade dos jogadores. O jogador não colabora, sabe que ela tem um psicológico fraco e vai para cima dela. E ela se perde, ela quer tanto impor a autoridade dela, calma, calma que eu tô no controle, que ela acaba se perdendo. No lance seguinte, ela começa a coisas que é mais óbvias, ela começa a falar, será que eu acertei? Será que eu errei? Que nem num dos lances a favor do Santos, ela tinha marcado acho que falta ou não tinha marcado, aí meio que ela ficou em dúvida. No lance seguinte, o Marcos Leonardo já foi de novo pressionar ela de novo, porque o centroavante do Santos percebeu, ela tá titubeando, vou em cima dela, vou forçar ela ou induzir ela ao erro. Então nesse caso ela é fraca como árbitra, mas o jogador também não colabora. Então uma coisa se une à outra. Mas quando a arbitragem participa muito, estraga. Ou quando a arbitragem é fraca, qualquer marcação querer jogar para pro VAR. Eu vou levantar a bandeirinha aqui, eu vou marcar impedimento ou não, lá em cima eles resolve. Resolvendo, a culpa já não é mais minha. Isso que estraga a arbitragem. E na hora de ficar revendo a linha, nossa, o que é impedimento ou não tão claro, e demora, e traça uma linha, traça outra. Isso demora, tipo assim, cai a concentração até da própria arbitragem também. Você fica tão disperso, concentrado em outras coisas, que você esquece de apitar o jogo. Mas quanto aos os lances polêmicos que teve, nos gols do Corinthians, né? Que teve o primeiro gol do Yuri Alberto, aí depois teve o segundo, né? Que o segundo foi o segundo dele, que no caso foi o primeiro, foi claro. Então não teve, pra mim não teve discussão. O gol que foi anulado, quando estava 0-0, que seria 1-0, pode ser muito bem interpretativo. Eu tentei ser interpretativo na hora, que na hora mesmo eu não vi eu estava olhando tanto só para a linha do impedimento, que no caso a bola foi para ele, não estava, eu não vi o empurrão, que nem foi tão empurrão assim, mas tornou-se empurrão porque na hora do intervalo, o próprio Yuri Alberto, ele fala que ele se privilegiou do início de uma posição de impedimento que ele estava, tanto que a bola não foi para ele, mas ele se privilegiou disso, meio que ele desvencilhou, foi um trombão. Eu não vi o movimento, para mim não foi tão veemente do empurrar. Ele teve aquela coisa tipo, sai para lá, meio que ele viu o jogador do Santos vindo contra ele, meio que daquele empurrãozinho. Só que a arbitragem e o VAR julgou que foi preponderante lá para evitou a marcação vir, e ele acabou se privilegiando futuramente na sequência do lance e fazendo gol. Ele mesmo meio que passou um pano para ir legitimando a marcação. Então, muitos jogadores não fazem isso, mas é aquela coisa também. Eu reclamo e não reclamo, porque o próprio jogador que foi o ofendido, o lesado, que seria o Yuri Alberto, ele mesmo fala que ele empurrou, ou ele desvencilhou, ou ele trombou, no caso, ele se privilegiou de uma inicial posição de impedimento no início da jogada. Então, se o próprio jogador já fala, dá-se a entender que essa coisa foi legítima. O que eu gosto é o que, muitas vezes, o que a Edna viu, o que o VAR viu. Mas no segundo gol do Yuri Alberto, o primeiro de verdade, que foi o gol que realmente valeu, demorou tempos para poder traçar ali, que estava tão óbvio que não tinha impedimento nenhum. Então acho que isso estraga um pouco. E outra marcação bem
controvérsia, no caso do controvérsia, eu trazendo um pouco o lado do Palmeiras também, que eu sou palmeirense, então também eu sempre gosto de falar dos outros times, fazendo um paralelo com o Palmeiras. O segundo pênalti o pênalti que que originou o segundo gol do Santos houve-se um caos muito parecido que houve pela mesma Edna Alves no Palmeiras no São Paulo e Palmeiras e São Paulo. O caos que teve no Piquerez, e ela não marcou o pênalti. Marcou pro Santos. A mesma coisa, ela dentro dela mesma, ela não tem um padrão. O que eu mais questiono, o que eu mais reclamo com a arbitragem brasileira é a falta de padrão. Tem jogo, calçou na área, pênalti. Tem outro, não, simulação, levanta, segue o jogo. A mesma coisa, o mesmo calço, o que é? O jogador está em progressão, eu coloco o pé no meio, eu piso e o jogador cai. Eu faço a alavanca e ele cai. Eu não dou pênalti. E quando eu questionei, não, que o palmeirense reclama muito, o palmeirense é chorão. O corintiano chorou também e reclamou. O santista também ficou muito feliz. Então o choro, a reclamação acaba sendo seletiva. Se a reclamação é contra mim, é choro. Se é a favor de mim, eu sou beneficiado. Então nunca existe uma coisa justa, pode-se dizer justa, porque em primeiro lugar não existe critério. Diferentes jogos, o mesmo tipo de lance, a mesma árbitra faz uma atitude tão sem padrão. É pênalti, não é pênalti. Parece dar-se a entender que ela olha para uma camisa. Eu quero dar para você, eu não quero dar para você. O pênalti. Então dá a gente pensar isso. Pode até não ser, pode ser só pensamento meu. Mas no caso, dá-se a entender isso. Por que no jogo não deu? E por que nesse agora você deu? Se você tem dá-se a entender, para você ter algum privilégio para tal, ou alguma inimizade contra tal, dá para se poder pensar em muitas coisas. A arbitragem é essa aí. Então, teve participação sim. Mesmo com o Yuri Alberto falando, foi preponderante? Não foi preponderante. Então, eu acredito que, mas bola por bola, o Corinthians sobrou, e mesmo em casa, o Santos tem que ligar mais muito o sinal de alerta, porque é preocupante sim a falta de futebol do Santos, um campeonato relativamente fraco, se comparar com o Brasileirão. O Santos não está jogando nada, só que o Paulistão é forte se comparar com os outros estaduais. Então tem times que estão jogando um bom futebol. São Bernardo é um bom exemplo. O Red Bull Bragantino, tá? Os outros grandes até que desempenham um bom futebol, o Santos não. Então, o Santos consegue ser pior até do que o próprio São Paulo. Eu estava vendo o jogo, eu estava achando o São Paulo muito parecido com o Santos. Mas quando teve o embate um contra o outro, o São Paulo deu uma sova no Santos. Então quer dizer que o Santos é pior do que o São Paulo, que oscila muito. Para você ter uma ideia, o São Paulo oscila entre o bom e o mal, o ruim e o bom. O Santos só consegue ser medíocre. Medíocre no sentido nem de ser mediano, medíocre de ser ruim mesmo. Isso quem peca e quem acaba pagando é o torcedor santista, que não vê um futuro grandioso para o time. Pelo contrário, um futuro bem preocupante. Do jogo que eu posso falar do Corinthians, eu coloquei aqui para poder salientar os pontos aqui. O quarteto ofensivo do Corinthians, porque que eu pude ver assistindo o jogo, entrega um futebol agradável, que eu falo no sentido de praticidade não, mas de entrega, um bom nível de entrega de futebol. O que um quarteto ofensivo tem que fazer. Geralmente, se você tem um meia mais cerebral, que é o Renato Augusto, tem pontas muito ágeis e rápidos e hábeis também, né? Muito inteligentes também, como Roger Guedes e o Adson. E na frente, um fazedor de gols que faz. É um fazedor de gols não só na força da palavra, porque faz gols mesmo. Impedido ou não, mas ele faz. Yuri Alberto. Então, essas quatro peças do Corinthians, Renato Augusto, Roger Guedes, Adson e Yuri Alberto, rende demais. Isso me chamou a atenção pro lado corintiano, que independente do jogo, porque o Corinthians também é um dos times que oscilam muito, né? Então, mas tem a sua
tem um lado bom, né? Não vamos chegar porque é o Corinthians só pelo lado ruim da coisa, mas pelo lado bom, o time entrega a parte ofensiva. A parte defensiva do Corinthians de vez em quando dá algumas rateadas, mas a parte ofensiva do Corinthians me agrada muito, no sentido de entregar um futebol minimamente justo, decente. Então é o que cada um tem que fazer. Renato Augusto distribui bola para os pontas. Os pontas afunilar e entrar na área para entregar uma bola limpa para o Yuri Alberto. Então o Corinthians conseguiu fazer 2 gols com os atacantes. O Roger Guedes, mais uma vez, salientar também, falar de Roger Guedes, que sempre eu falo, a minha crítica por Roger Guedes tem uma pitada de, ele já foi do Palmeiras, hoje é do Corinthians? Tem também, mas o que eu não gosto de Roger Guedes é totalmente, puramente o bastidor dele, que nem na época do Palmeiras era legal. É o cara nojentinho, o cara chatinho, que ninguém suporta. Obviamente, ele é muito egocentrista. Que nem eu sempre falo, ele não joga no Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele joga no Roger Guedes Futebol Clube. E isso é ruim pro time que ele joga. Mas quando ele faz os gols, dentro de campo, ele entrega. Eu seria leviano, seria uma pessoa errada se eu falar o seguinte: chegar aqui porque eu não gosto do Roger Guedes, eu vou falar, Roger Guedes é ruim, Roger Guedes não presta. Você mesmo vendo esse vídeo fala, não, o Ronaldo não está falando algo que condiz com a verdade. O Ronaldo está confundindo. Ele não gostar do Roger Guedes, fala que o Roger Guedes é ruim. Não, para mim ele é meio danoso, a figura dele é uma figura danosa para a equipe do Corinthians no bastidor, por ser muito egocentrista. Mas em campo ele resolve. É um passe que eu quero, é uma assistência? Ele dá. É um gol que você quer? Ele dá. Então, dentro de campo, e principalmente em clássicos, Roger Guedes aparece. Isso aí eu não tenho que falar dele. Nisso também, falar de Yuri Alberto também, que é outro que se aproveita muito do que? Ser bem municiado por o próprio Roger Guedes, por Adson, por Renato Augusto, que dá bons passes em profundidade. Então o Yuri Alberto se torna esse destaque que ele usa bem as peças e os companheiros que ele tem. O Yuri Alberto pode-se dizer que ele sim é Esporte Clube Corinthians Paulista, ao contrário do Roger Guedes, que é Roger Guedes Futebol Clube. Mas me agrada. Tirando as oscilações, o quarteto ofensivo corintiano me agrada quando eu vejo, porque vai te entregar alguma coisa. Muitas vezes o Corinthians peca pelo quê? Pelo conjunto Corinthians, que o balanço defensivo, ofensivo, muitas vezes o Corinthians cai de produção, o Corinthians peca, tem falhas no setor defensivo, mas acaba entregando coisas boas. Falando um pouco do Corinthians no geral, a parte ofensiva me agrada muito, no sentido de ver um futebol efetivo, mesmo sendo um palmeirense torcendo contra o Corinthians. Eu vejo o seguinte: a parte defensiva do Corinthians meio que entra em parafuso, dá muita liberdade até para times fracos, como o Santos. Eu tinha visto a falha do Cássio, mas mesmo a bola tendo desviado no Gil, que matou totalmente o Cássio, né? Não tem como, o goleiro já estava se projetando para um lado, a bola desvia, ele tem que voltar, e não deu, porque eu achei a queda do Cássio bem estranha. Depois que eu vi no replay que a bola desviou, e desviou mesmo, né, no gol do Lucas Barbosa. Então, uma coisa que eu também queria salientar, foi uma cartada, até por necessidade, do Queiroz na lateral direita, até pela falta também de poder ofensivo do Santos, mas eu achei que ele foi ok. Eu pensei que ia ser uma boa porta de entrada. Se o Santos fosse um pouquinho melhor, podia usar o quê? A fragilidade de não conhecer a função do Duqueiroz. O Duqueiroz foi ok. A partir do momento que o Santos não ofende ele, não vai atacar as costas dele, como qualquer um time minimamente equilibrado e ofensivo faria. Não usou dessa arma. Ponto pro Duqueiroz, ponto, no caso, pro Lázaro também. Colocou ele ali até por necessidade, mas cumpriu corretamente a função. Não subiu muito também, mas também não deixou buraco nas costas. Foi ok, aceitável, mediante um adversário fraco, que é o equipe do Santos, que é sempre bom salientar isso. O Corinthians dominou, o Corinthians jogou bem, mediante um adversário fraco. E falar de adversário fraco, já dá o adendo para a gente poder falar do Santos. Mais um clássico que o Santos
não rende. E pode-se dizer agora que o Santos saiu vencedor. Vai, 2-2, mas saiu vencedor. Por quê? O Santos saiu muito, mas muito no lucro. Pegou o Palmeiras, não viu a cor da bola, perdeu. Pegou o São Paulo, o oscilante São Paulo, que alterna dentro até da mesma partida, bons momentos e péssimos momentos. O Santos perdeu também. O Santos vai pegar o Corinthians dentro de casa e eu esperançoso, não, o Santos vai ganhar. Eu como palmeirense, torci pro Santos. Por quê? Contra o Corinthians. Mas eu falo assim, como é difícil torcer para time ruim. Meu Deus, como o Santos ele não desenvolve um futebol. Começa tocando a bola entre os zagueiros, sai do goleiro, sai no João Paulo, aí vem no Maicon, aí sai pelo lateral direito. A bola chega no meio do campo lá no Dodge e trava. Aí é muito chutão, fica Marcos Leonardo, que é o minimamente lúcido, batendo cabeça e o time não entrega. E quem deveria ser o cara que tem a calma e a bola no chão, a sobriedade? Quem seria? Lucas Lima. Não, quando eu vi a escalação do Santos contra o Corinthians, Lucas Lima, eu falei, ele é tão ruim que faço a meia culpa, eu acreditei. Hoje vai ter gol de Lucas Lima. Meu Deus, como ele não tocou na bola. Sério, clássico, jogo preponderante, um jogo importante, e até no sentido importante para o Santos, que já se afastou do risco de rebaixamento no Paulista, né? É sempre saber, né? Mas o que vai ser do Santos no Brasileirão, mas era um jogo importante até visando classificação. Era um jogo para o Lucas Lima falar, você já achou que eu joguei bem contra a Portuguesa? Vou mostrar contra o Corinthians. Coloca a bola debaixo do braço e vou jogar bem. Ele não apareceu. O Lucas Lima não apareceu. Isso aqui é jogo grande que os grandes jogadores aparecem. Discretinho, toquinho de lado, fugindo da marcação, fugindo do embate 1 contra 1. E uma coisa que eu achei engraçado, engraçado porque eu não sou santista, né? Por ser palmeirense, mas meu Deus, como teve santista iludido. O Santos pega a Portuguesa, goleia a Portuguesa, repito, goleia a Portuguesa. Eu tô falando que o Santos é fraco, a Portuguesa é pior. O Santos goleou, iludiu muita gente, 2 assistências de Lucas Lima. Até me iludiu que eu achei, o Lucas Lima jogou bem, vai jogar bem contra o Corinthians, eu acho que vai ter golzinho de Lucas Lima. Ele voltou ao normal dele, normal que eu conheço, o normal que ele jogou por tempos no Palmeiras, como ele enganou muito tempo no Palmeiras. O Lucas Lima bom foi da primeira passagem no Santos. Então, esse Lucas Lima você esquece, é passado, é peça de museu. O de hoje é isso aí. Jogador discretinho, não suja o uniforme, não dá carrinho, só toca. Ele chama o ponta, toca pra ele. O Marcos Leonardo sai da grande área, ele toca pra coisa. Ele não faz que nem um Rafael Veiga, ele não faz que nem um Renato Augusto, passes de profundidade, lançamento na cabeça do centroavante ou do ponta, armando o jogo. Não. Ele se porta com um camisa 8 discreto, né? Nem com camisa 10. Ali, perto da cabeça de área, fazendo proteção ao Dodge, que é o cabeça de área do Santos ali. Só sempre olhando para tem alguém perto de mim. Se tem alguém aqui do meu lado, eu vou lá e toco. Tem aqui, eu toco aqui. Mas nada em profundidade. Para quê? Para não se arriscar. Aí você vê os scouts dele no final da partida. O Lucas Lima acertou 1 milhão de passes. Mas é passes curtinhos. Ele não ousa, ele não faz nada. Porque não sabe, porque não quer. Mas que teve santista iludido, teve. Porque deu 2 assistências contra a frágil. Fraca, fraca, fraca. E provavelmente virtualmente rebaixada. Só um milagre. Milagres até existem, né? Não sei se no futebol existe. A Portuguesa. E o santista se iludiu. Então, já indo agora já para a reta final do vídeo, falar também desse Santos pro Brasileirão. Que pro Paulistão pode-se dizer que está resolvido. Não vai cair. Tem chances ainda de classificar, mediante esse regulamento esdrúxulo. No caso que pega o grupo do Corinthians. Tirando o Corinthians já está classificado com sobras, os outros 3, todos têm chance de rebaixamento e classificação. É incrível. É incrível como isso pode acontecer. Todos. É vencer. Se você vencer e torcer contra o rival, está classificado. Se você perder e o seu rival direto vencer, você está rebaixado. É justo, é injusto.
Todos os dirigentes assinaram o regulamento. Então torna-se justo. Se você pegou a caneta, você assinou um papel, você colocou o seu nome no papel, você atestou as cagadas no regulamento, então você é conivente. Então você não pode reclamar. Mas o Santos no Brasileirão preocupa. Eu vi o jogo do São Paulo contra o São Bernardo, eu achei que o São Paulo preocupa, mas o São Paulo não chega de ser todo horrível. O grau oscilatório do São Paulo, o São Paulo joga mal. Não conseguiu ofender um São Bernardo jogando no Morumbi. Mais de 50 mil pessoas. O Santos, independente estando em casa, com 13 mil pessoas, contra o Corinthians, ou se tá no Allianz Parque, ou se tá até em qualquer outra equipe, independente do terreno, o Santos não se sobressai. Palmeiras, São Paulo e Corinthians. O Palmeiras até num grau um pouco melhor, mais de consistência. O Palmeiras um pouco melhor do que São Paulo e Corinthians. Mas tanto os outros três tem momentos bons durante a partida. O Santos em nenhum momento. Isso que preocupa o Santos no Brasileirão. O Santos em nenhum momento. O Santos dá esperança pro Santista achando, não, o Santos vai vencer esse jogo. Só se for numa bola safada, que poderia, depois do 2-2, que o Marcos Leonardo faz de pênalti, no finalzinho, o Santos ainda tentou umas 2 vezes, mas não abafa, lançando, jogando bola na área, quem sabe, se o Cássio falhasse, o Gil escorregasse, aí é gol do Santos. Mas não é jogada construída. Então, dentro do que é prático e dentro do que é jogado, o Santista não vê esperança. O Santista é daquela, vamos tentar ganhar, é só o tentar. O Santista hoje não tem convicção, isso se falando de Campeonato Paulista. Trazendo para o Brasileirão, o Santista fica mais desesperado, por quê? Porque o campeonato é mais forte, o Campeonato Paulista tem só 2 rebaixados, no Brasileirão tem 4, e o Santos é um dos times que brigam para ter a redução de times rebaixados, de 4 para 3, que 4 é muita coisa o seu time é ruim. E isso eu falo, o Palmeiras já teve 2 vezes rebaixado, isso eu não escondo. Uma vez o Palmeiras foi rebaixado em 2002 com um time, não era nem tão fraco assim, mas era um turno só. Caiu em 2002, em 2012 era 2 turnos. A equipe, sim, depois de ter sido campeão da Copa do Brasil no meio do ano, final do ano, com 2 turnos, de novo 4 rebaixados. O Palmeiras cai novamente, porque mereceu sim. Então, tanto que o Palmeiras foi justo, que o Palmeiras caiu e voltou na bola. Não houve virada de mesa, como teve times grandes que teve, até em Campeonato Paulista, em Campeonato Brasileiro, né? Quem viveu a época sabe o que eu estou falando, não é invenção, não é história. Mas o Santos não, eu acho que é um dos favoritos sim. Cruzeiro também, aí entra Vasco, entra Botafogo. Eu acho que, eu até brinco, falando que mediante os times ruins que tem no Brasileirão, 4 vagas é muito pouco, tinha que rebaixar uns 6 ou 8. Porque é muito time ruim. E na Série B quem sobe é ruim também. Agora você pega um Palmeiras muito bem organizado, um Flamengo, um Atlético Mineiro, um Inter que está se reforçando bem, um Grêmio também. Isso já são 5 times. Então pode-se dizer, vaga de Libertadores, esquece. Se o Santos se organizar, eu acho que tal qual igual o São Paulo, pega uma Sul-Americana. Um Corinthians pega a vaga de Libertadores. Eu também não vejo o Corinthians sendo campeão brasileiro. Porque precisa do que? Constância. Uma constância que um Flamengo tem, que um Atlético Mineiro mais ou menos tem. Pode-se dizer que o Atlético Mineiro está mais no grupo do Corinthians do que num grupo do Palmeiras e Flamengo. Então Palmeiras e Flamengo hoje é favorito, continua sendo favorito para ser campeão brasileiro. Campeonato estadual qualquer um pode vencer, mas Brasileirão só os melhores e mais consistentes. Ou quem for melhor naquele exato momento. O que o Corinthians fez em 2017 foi algo atípico. É um time que não jogou bem, mas jogou bem. Quer dizer, não jogou bem no sentido plástico, bonito, que muita gente quer impor que tem que ser bonito para ser campeão. O Corinthians mostrou em 2017 com o Carille que não precisa necessariamente você jogar bonito, você tem que ser efetivo. Isso o Corinthians foi. Isso hoje o Palmeiras é efetivo. Tem até jogos muito bem, outros jogos nem tão bem assim, mas o Palmeiras entrega vitórias, entrega bom futebol, futebol consistente.
Quando eu falo bom futebol, é um futebol sólido. Você sabe o que cada jogador vai fazer. Você vê um Santos, você não sabe. Então o Santos hoje é favorito sim a ser rebaixado no Brasileirão. No Paulistão não cai mais, né? Até, não por mérito do Santos, mas por fragilidade dos concorrentes. O Paulistão tem um bloco muito bom de times e tem um bloco de times péssimos. E só cai 2. Se tivesse mais vaga, quem sabe o Santos flertaria com perigo. O Corinthians, mais um clássico, tirando a arbitragem e quedas de rendimentos à parte, devido às oscilações da arbitragem, que influi no futebol, o Corinthians foi bem sim. O Corinthians, não, melhor que dizer que foi bem, o Corinthians foi dominante. Acho que isso que tinha que ser, mesmo jogando fora. O Corinthians jogou tranquilo como jogasse em Itaquera. Ou até melhor, muitas vezes Itaquera atrapalha o Corinthians devido à pressão da torcida. Que a pressão quando ganha é uma pressão benéfica e quando perde é uma pressão danosa que causa danos à equipe do Corinthians. Então o Corinthians jogou tranquilo. O que atrapalhou foi as nuances, as coisas do jogo, que infelizmente acontece, sendo a arbitragem, sendo queda de rendimento do próprio Corinthians. Então é isso. O que eu vi da partida Santos 2, Corinthians 2, gols de Lucas Barbosa e Marcos Leonardo pro lado santista, pro lado corintiano, Yuri Alberto e Roger Guedes. O Corinthians foi 2-2, mas o Corinthians sai derrotado pelo que produziu. Foi 2-2, mas o Santos sai vitorioso pelo que não produziu, ou que pouco produziu. Então foi um ponto. O Santos ganhou um ponto. O Corinthians pode-se dizer que perdeu 2. Então é isso. O Corinthians muito bem já classificado, o Santos ainda briga por classificação. Então vamos. Eu penso fazer o seguinte: quando já tiver o mata-mata, muito provavelmente o Santos passa também, mas vai ter Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Eu penso em fazer meio que o pós-jogo dos 3, de Corinthians, de São Paulo e de Santos, meio que e lançar meio que simultaneamente, fazer do Palmeiras, fazer do Corinthians, fazer do São Paulo, para mostrar o que eu vi dos três principais times de São Paulo, né? Os 3 maiores, pode-se dizer, com maior apelo, nesse sentido falando. Então meio que eu lanço os 3 vídeos juntos, aí você vê o que você quiser, ver os 3, ou não ver nenhum, se não quiser também. Então o meu parecer foi esse. Clássico alvinegro, mesmas cores, preto e branco, ou igualdade no placar, tanto nas cores quanto no placar produzido no final. Então, Santos, você se salvou. Pelo que você produziu ou não produziu, era para ter levado uma surra. O Corinthians, consistente, merecia ter ganhado. Não ganhou. Vamos lá, isso é futebol também, né? Com muita briga, discussões, até polêmicas, mas isso é futebol.